Paz e graça, queridos irmãos, eu venho em nome de Jesus Cristo para falarmos sobre a fé. Hoje vamos falar sobre o que é que significa ter fé. O que é que significa ter fé? Amém? Então vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Amém? Esta é a definição de fé, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, na versão Thompson. Diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Amém? Segundo a versão King James, ela diz: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Repito, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém? A fé, queridos irmãos, resumindo, é o mesmo que acreditar na palavra de Deus, acreditar na promessa de Deus, acreditar que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Amém? Em Cristo Jesus, nós vivemos pela fé. Tudo aquilo que nós necessitamos para podermos viver, nós adquirimos pela fé. Segundo aqui no livro de Hebreus 10, 38, diz que o meu justo viverá pela fé. Queridos irmãos, o crente é chamado a viver pela fé. Tudo aquilo que ele necessita, primeiramente, ele deve orar na presença de Deus. A seguir, Deus lhe dará uma promessa acerca desse assunto. Amém? Deus lhe dará uma promessa, uma palavra acerca desse assunto. Agora, o que deve acontecer? Ele deve ter fé. Ele tem que ter fé. Ele tem que acreditar que Deus fará essa coisa que prometeu. Que Deus tem a capacidade de cumprir com isso que Ele prometeu. Amém? Isso é fé. Acreditar na palavra de Deus. Porque todas as promessas de Deus, tudo que é a palavra de Deus, numa primeira fase, é uma informação. Amém? É uma informação. Mas nós devemos acreditar nessa palavra, acreditar nessa promessa, o que se chama fé. É esta fé, este acreditar na palavra de Deus, amém, que vai mover-se interiormente, porque o homem é espírito. Amém. À medida que nós vamos crendo nas promessas de Deus, na palavra de Deus, algo está acontecendo a nível espiritual. Nós devemos permanecer firmes na fé, porque algo está acontecendo espiritualmente. Então, nós continuamos acreditando e confessando nessa promessa ou nessa palavra que Deus nos deu. Isso é fé. A certeza, permanecer firme na promessa de Deus, na palavra de Deus. Então, à medida que nós vamos crendo, vamos confessando, vão se levantar coisas, adversidades, mas nós permanecermos firmes, que é o mesmo que acreditar.
Amém? Permanecermos firmes nessa palavra, nessa promessa. Então, coisas estão a acontecer no mundo espiritual. E através da nossa confissão, elas vêm a se manifestar no mundo físico. Amém, queridos irmãos? Tudo aquilo que o crente precisa não está fora. Não está fora, irmão. Não ande de um lado para o outro. Não corra de um lado para o outro. Atrás disto, atrás daquilo, não. Permaneça diante da palavra de Deus, ou seja, permaneça diante de Deus aguardando pela palavra de Deus. Porque aquilo que necessita está dentro de si, não está fora. Não está fora. O seu emprego não está fora. O seu emprego está dentro. Amém? Está dentro. Só virá se manifestar no mundo físico. O meu justo viverá pela fé. Amém? O meu justo viverá pela fé. Então nós fazemos orações de petição. E devemos permanecer diante da presença de Deus. É uma oração de petição. Aqui o que deve acontecer? Deus precisa dar uma palavra, uma promessa, irmãos. Uma promessa. E quando Ele der essa promessa, essa palavra, nós devemos segurar firme, crermos nessa promessa, crermos nessa palavra. Seja o que for, querido irmão, seja lá o que for, seja uma promessa de paz. A minha paz eu te dou. Se é o caso de um irmão, amém, que anda em aflição, em angústias, anda preocupado, amém. Então ele vai em oração diante da presença de Deus. E Deus vai lhe dar uma palavra. Amém? Deus vai lhe dar uma palavra. A minha paz eu te dou. Glória a Deus. Segura essa palavra. Acredita que Deus é a minha paz. Que Deus me concede a paz. Acredita do fundo do coração. E confessa com a boca. Dou-te graças, Senhor, pois tu és a minha paz. Obrigada, Senhor. Obrigada, tu és a minha paz. Tu és a minha paz. Tu és a minha paz. Enquanto ele confessa e acredita, coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Essa paz está sendo concebida no mundo espiritual. E se ele não desistir, amém, não se deixar levar pelas adversidades, pela pressão, ele continuar firme. Fé é a certeza, amém? Fé é a certeza de que tu és a minha paz. Então, se ele permanecer firme, então finalmente o poder é liberado para que realmente Deus seja sua paz, ou que ele tenha paz. É assim que vive o justo, pela fé. Ele não sai a buscar paz no mundo, paz lá fora. Não existe paz no mundo. Está tudo dentro do crente. Amém? E vem a se manifestar no mundo fora. Mas primeiro começou dentro do seu coração, do seu espírito, porque ele é espírito, o homem é espírito e é criador. Ele é criador e cria pela palavra. Enquanto ele confessa a palavra de Deus, isto está sendo criado dentro dele. E quando finalmente tudo já estiver pronto, aí o poder é liberado para estabelecer no mundo físico. Para estabelecer. Amém, queridos irmãos? E aí sim, ele
passa a ter uma vida de paz. Amém, irmãos? Uma vida de paz. Por isso é que Ele tem nos dado preciosíssimas e grandiosíssimas promessas. Amém? Em tudo. Se o crente está se a sentir fraco, não vai para nenhum outro lugar. Vai para a palavra de Deus. Aguarda diante de Deus, da palavra de Deus. Aguarda diante de Deus. E a palavra lhe dirá: eu sou a tua força. Amém? Eu sou a tua força. Esta é a palavra de Deus. E o que o crente faz? Segura esta palavra. Pai, eu te dou graças, porque tu és a minha força. Obrigada, Senhor, tu és a minha força. Confesse esta palavra, porque ao confessar a palavra que nós acreditamos, amém, que nós acreditarmos, algo está a acontecer na arena espiritual. Algo está sendo criado. O homem é criador. Algo está sendo criado. Amém? Algo está sendo criado. E o que está sendo criado no mundo espiritual? A força para o crente. Não desiste. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos, ou a certeza de que havemos de receber o que esperamos. Então permaneça firme na fé, na certeza. Não desista. Confessa. Confessa. O homem tem a capacidade de criar através da palavra que ele acredita. Então vamos confessando, vamos confessando. Estamos a acreditar do fundo do coração. A nossa fé está sendo cada vez mais forte. Aí o poder de Deus é liberado. E Deus se torna a nossa força, nos fortalece, nos fortifica e nós nos tornamos fortes. Amém, queridos irmãos? Não tomamos nenhum remédio, não tomamos nenhum medicamento, não tomamos nenhum Red Bull, mas nós nos tornamos fortes pelo poder de Deus que foi liberado mediante a confissão da palavra de Deus que nós acreditamos. Eu repito, tudo o que o crente necessita não está fora, está dentro dele. Está dentro dele, por quê? Porque o homem é espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é criador. Deus é criador. Ele cria pela palavra. Então nós somos espírito, que habitamos em um corpo físico. Nós somos o espírito. Este espírito, quando fala aquilo que ele acredita, quando fala aquilo que ele tem fé, essa coisa vai se manifestar aqui no mundo físico. Amém. Vamos diante da presença de Deus. E a palavra de Deus diz: eu sou o Deus que te restaura. Que te restaura. Restauração. Que é o mesmo que voltar para o estado original. Restauração. O crente segura esta palavra e confessa a palavra de Deus. Acredita que realmente Deus é quem restaura. Restaura o meu vigor. Restaura a minha saúde. Restaura as minhas finanças. Restaura a minha família.
confessa com fé, tendo a certeza de que Deus não é homem para mentir. Confessa a palavra de Deus. O homem espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é criador, o espírito do homem. Aquilo que ele fala, com fé, com certeza, isso vai se manifestar no mundo físico. O homem é criador. O espírito do homem é criador. Por isso que é importante meditar e deixar a palavra cair no coração, cair no espírito. Porque quando cai no espírito e ele confessa com toda esta convicção, isso vai se manifestar. Isso vai ser criado e vai se manifestar no mundo físico. Amém, queridos irmãos? Foi dessa forma que Maria concebeu. O anjo deu a palavra de Deus. E ela creu na palavra de Deus. Ela acreditou na palavra de Deus. E o que aconteceu? Ela concebeu pela palavra de Deus, pelo acreditar na palavra de Deus, pelo confessar a palavra de Deus. Ela concebeu. E o Salvador, ele nasceu pela fé que uma mulher virgem teve, pela fé que teve na palavra de Deus. A palavra de Deus é criativa e criou o Salvador. Amém? A mesma coisa que Sara, com um ventre sem vitalidade. Ela creu na palavra de Deus, que Deus é poderoso para poder cumprir com esta promessa. Ela creu, ela acreditou na palavra de Deus. Amém? Isaac, ele veio ao mundo. Então conosco não será diferente. O meu justo viverá pela fé. O meu justo vive pela fé. Irmão, irmã, tudo que você necessita, primeiro vai diante de Deus. Deus tem que lhe dar uma palavra acerca desse assunto. Se é uma doença, Ele vai dar uma palavra. Ou se eu sou o Senhor que te sara. Acredita. Acredita que Deus é poderoso para lhe curar. Aquele que lhe criou é poderoso para lhe curar. Creia. Creia do fundo do seu coração. E confessa. E confessa. Crer de todo o coração, mesmo que o seu espírito acreditar. E porque o seu espírito, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que ele fala vem acontecer. Amém? Então, creia na palavra de Deus. Confessa na palavra de Deus. Confessa a palavra de Deus. Acredita. Tenha certeza de que Ele é capaz de me curar. E coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Algo está sendo criado no mundo espiritual. Porque o homem é criador. Amém? E aí sim o poder é liberado para poder lhe curar. Em tudo, queridos irmãos. Em todas as áreas da vida. Desde aquelas que nós achamos as mais insignificantes. É tudo pela fé. É tudo pela fé. Está tudo dentro de nós. Porque o nosso espírito é criador. Aquilo que ele acredita e fala vai acontecer. Só que, infelizmente, essa capacidade que o homem tem de falar aquilo que ele acredita está sendo usado para o mal. Está sendo usado para o mal. Por isso é que é o mal que está sendo estabelecido aqui no mundo físico. Mas Deus, através de Jesus Cristo, de sua morte e ressurreição, Ele nos deu ou nos devolveu a capacidade de trazermos a vontade de Deus. Amém, queridos irmãos? De trazer a vontade de Deus. Então, fica a parecer que Deus não se importa conosco,
que Deus vê o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós estamos a passar, são apertos financeiros, amém, pobreza, miséria, desgraça, escassez, doenças, enfermidades. Fica a parecer que Deus é um Deus frio, indiferente. Isso por quê? Porque Deus funciona na base de princípios. Amém? Deus funciona na base de princípios. Ele criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Deus é criador, o homem criador, o espírito do homem criador. Aquilo que ele acredita e fala vai se manifestar. Amém? Vai se manifestar. Então, o que acontece é que os crentes fazem petições, esperam que isso caia de algum lugar. Não, meus irmãos, não vai cair de lugar nenhum. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem a capacidade criativa. Tudo aquilo que deseja. Vai à presença de Deus, à busca da palavra de Deus. Assim como Deus, no princípio, falou e as coisas vieram à existência. Então tudo o que precisa é da palavra de Deus. Amém? Da palavra de Deus. E quando Ele lhe der essa palavra, deve acreditar do fundo do coração, que é o mesmo que permitir que o seu espírito acredita. O seu espírito tenha certeza de que Deus fará tal coisa, que esteja firme nisso e confessa. O seu espírito acredita e confessa pela boca. Isso vai se estabelecer aqui no mundo físico. Amém? Deus criou parceiros para trazer a vontade de Deus para o mundo físico. O que Ele faz? Dá a palavra, dá a promessa. E o que o crente faz? Segura naquela promessa, naquela palavra, acredita, isso é fé. Acreditar que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Isso é fé. E permaneça firme, porque o inimigo vai se levantar para abortar isso. O inimigo sabe que o homem tem capacidade criativa, que o espírito do homem é um criador. Aquilo que ele acredita e fala vai ter que se manifestar. O inimigo sabe disso. O que ele faz? Quando o crente recebe uma palavra de bênção, de cura, de provisão, ele se levanta para sabotar. Enquanto o crente está neste processo de acreditar e confessar, ele se levanta para sabotar. E se o crente não estiver firme, é capaz dessa promessa não se manifestar aqui no mundo físico. Mas nós temos ajuda. Nós temos o Espírito Santo. Permaneçamos firmes na fé, acreditando em Deus e não nas mentiras do diabo. Amém? Até que a promessa se cumpra na nossa vida em todas as áreas. Deus se preocupa conosco em todas as áreas da vida, não aquelas que nós achamos que são grandes, não, até nas coisas pequenas, nos mínimos detalhes. Ele se preocupa, Ele dá a sua palavra. Nós temos que segurar na palavra de Deus. O meu justo vive pela fé. É assim que nós vivemos. Amém? É assim que nós vivemos. Aguardando pela palavra de Deus e não saindo a correr atrás de coisas. O que você precisa não está lá fora. O seu emprego não está lá fora. A sua provisão não está lá fora. Está lá dentro de si. A solução, a resposta está dentro de si. Irmão, irmã, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Estava perdido, estava adormecido. Mas Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, voltou a devolver aquilo que era antes da queda. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade criativa, o seu espírito, aquilo que ele acredita e fala, vai se realizar. Cristo devolveu isso ao homem. Agora o homem pode trazer a vontade de Deus, as promessas de Deus, pela fé. Senta aí onde estiver, creia na palavra de Deus. Não andeis ansiosos
correndo de um lado para o outro. Se não tem finanças, ligando para aqui e para lá, pedindo aqui e ali, acolá. Amém? Não. Esse não é o crente segundo o coração de Deus. Permaneça onde está. Aguarda pela palavra de Deus. O segredo está aqui. A palavra, a promessa de Deus. Acredita. Acredita. Confessa que isso está sendo criado. Amém? Espiritualmente. Aí o poder é liberado. E vai lhe trazer tal coisa. Seja um emprego. Seja o que quer que seja. Amém? Sem precisar andar de um lado para o outro. No caso de finanças, sem precisar pedir empréstimos. O Senhor vai abrir a sua mente para lhe dar uma ideia. Que através daquela ideia terá o suprimento, a provisão, ou o dinheiro. Ou o dinheiro. Porque o poder foi liberado. O poder foi liberado. Este poder veio, abriu a mente, deu alguma ideia. O meu justo viverá pela fé. Aquieta-te, acalma-te, tira os olhos de fora, coloca dentro de si mesmo, porque a resposta está lá dentro, não está lá fora. Isso é muito importante para estes últimos tempos, queridos irmãos. Tempos de incertezas, de aflição, de preocupação. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Seja sábio. Busca as promessas de Deus. Para aquilo que deseja ou que procura, vai buscar uma promessa de Deus. E a sua fé nessa promessa e confissão vai trazer isso. A existência, a manifestação no mundo físico. Não gastou energia. Amém? Não teve preocupações. Correu menos riscos de ter tensão. Amém? Mas simplesmente em paz aguardou pela palavra de Deus. Então, queridos irmãos, esta palavra que eu trago em nome de Jesus sobre o que realmente é a fé. Aquieta o seu coração, querido irmão. Amém? Aquieta o seu coração. Aguarda pela palavra de Deus. E assim que a tiver, amém? Então, essa promessa, ela vai se cumprir na sua vida mediante o seu acreditar do fundo do coração que Ele é capaz de cumpri-la, em nome de Jesus.